Olá, amigos e irmãos, paz seja convosco. Eu sou o pastor Rafael e estou aqui para gravar o 4º vídeo da nossa série de estudos, Estudando a Fé. Se você perdeu os primeiros vídeos, te convido a ir no meu canal do YouTube, digite lá Estudando a Fé e confira os estudos anteriores. Você também vai encontrar corrida com palavra, uma palavra ao seu coração, mensagens de fé para edificação da alma. Se inscreva no meu canal, divulgue, compartilhe os nossos vídeos e nos ajude a alcançar o maior número de pessoas. Assim você vai estar me ajudando a fazer a obra de Deus. Hoje nós vamos falar de um tema um pouco polêmico. Polêmico para uns, outros sentem um pouco de medo, porque nós vamos falar sobre a morte. As pessoas ficam meio temerosas quando nós falamos sobre morte. Nós vivemos uma pandemia mundial que infelizmente muitas pessoas têm perdido a vida e muitos estão com medo da morte. Aí surgem algumas perguntas que nós vamos respondê-las através da palavra de Deus. Algumas perguntas como: por que morremos? Existe vida após a morte? O que acontece com o nosso corpo no ato da morte? Para onde vamos após a morte? Existe reencarnação? Vamos lá, vamos por etapas. Primeiro, por que morremos? Eu quero compartilhar com vocês um texto que se encontra em Gênesis capítulo 3, versículo 19, palavras do próprio Deus. Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, capítulo 3, versículo 19, diz assim: no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Eu não vou detalhar a história, a maioria das pessoas conhece, leia aqui os primeiros capítulos de Gênesis, a criação e a criação do primeiro casal, Adão e Eva, mas fato é que eles desobedeceram a palavra de Deus. E Deus havia dito uma sentença: no dia que eles desobedecerem, que eles fossem desobedientes à palavra, eles iriam experimentar a morte. E quando eles desobedeceram a palavra de Deus, Deus deu essa sentença, que eles um dia iriam tornar ao pó, iriam morrer, ter a morte física, porque do pó eles foram tirados. E nós herdamos esta herança adâmica. Nós herdamos, por isso nós morremos. Nós temos a data de nascimento e todos um dia também vão ter a data de falecimento. Uns passam um período maior na terra, outros um período menor. Mas fato é, todos nós vamos experimentar a morte. É lógico, aqueles que são cristãos em Cristo têm a esperança do arrebatamento da igreja. Mas este é um assunto para um próximo Estudando a Fé. Fato é, todos nós estamos debaixo da sentença de que um dia nós vamos morrer. Aqui outra pergunta: o que acontece com o nosso corpo na hora da morte? Eu trabalhei durante um período em uma funerária, arrumando corpos, atendendo famílias, fazendo cortejos fúnebres, e ali eu estudei alguns livros que falam sobre o que acontece com o corpo. É simples, no ato da morte, o nosso corpo começa com o estado de putrefação, ou seja, decomposição, cumprindo-se a palavra de Deus de Gênesis 3,19. O corpo, as células começam a se decompor. Por isso que depois de um período, se é necessário fazer a exumação do corpo, pode abrir o túmulo, o jazigo, que vai haver apenas os restos mortais da pessoa falecida. Então é isso que acontece com o nosso corpo. Logo depois do estado da morte, se inicia-se o estado de putrefação, de decomposição, onde as células vai se decompondo, ali a retina dos olhos fica seca, o cabelo começa a cair, as unhas se soltam do corpo. É o estado de decomposição das células.
Vamos lá? Próxima pergunta. Existe vida após a morte? Boa pergunta. Existe vida após a morte? João 3,16, o texto áureo da Bíblia, diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse texto já diz de uma vida eterna baseado na fé em Jesus Cristo, o Filho de Deus. Então, existe sim vida após a morte. Nós somos compostos de três elementos: corpo, alma e espírito. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses 5:23 fala que somos corpo, alma e espírito. O corpo, na hora da morte, começa-se o estado de putrefação. Já o espírito é uma espécie de corpo espiritual que é conectado à alma, e essa alma então é levada ou para um lugar de habitação eterna, um lugar da habitação de Deus, que a Bíblia diz que lá Deus enxugará das pessoas dos olhos toda lágrima. Lá não há morte, não há dor, não há sofrimento. Lá realmente há coisas maravilhosas que o olho não viu, o ouvido não ouviu, não chegou ao coração do homem, o que Deus tem reservado para aqueles que vivem uma vida debaixo da fé e da graça de Jesus Cristo na terra. Existe então uma vida após a morte. E aqueles que fazem as suas escolhas de viver afastado de Deus, a Bíblia fala que não aceitam essa fé, essa graça maravilhosa, vão também para um lugar afastado de Deus, que simbolicamente nós chamamos de a segunda morte. A alma ela nunca morre, a alma é eterna, mas só do fato da pessoa viver eternamente afastado de Deus já é considerado uma segunda morte. Aí nós podemos fazer também uma indagação: será que existe vida antes da morte? Será? Porque é lógico que é um prazer, é uma honra termos a dádiva de viver neste mundo. Mas aqui são tantas lutas, dificuldades, nós estamos sujeitos a perder um emprego, a ter uma notícia ruim no nosso dia. Então aqui as lutas serão constantes, mas a verdadeira vida para aqueles que estão em Cristo Jesus é após a morte. Daqui, para onde vamos após a morte? Então está aí, acredito que já o comentário da pergunta anterior já esclareceu também esta pergunta: para onde vamos após a morte? Em Hebreus capítulo 9, vamos lá, Hebreus capítulo 9, versículo 27, veja o que diz: e como aos homens, aos humanos, está ordenado morrerem uma única vez, vindo depois disso o juízo. Lembremos também de Lucas 16:19, que Jesus contou sobre uma parábola, a parábola do rico e Lázaro. Jesus conta ali que havia um rico muito poderoso que vivia regaladamente, e Jesus não está falando que ser rico é pecado, de forma alguma. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Mas este rico era avarento. Era um homem que viveu uma vida regalada, que tinha condições de ajudar as pessoas, mas não o fez, que não abriu o coração para a palavra de Deus. E quando este homem rico, ele morre, ele é conduzido ao Hades, ele é conduzido a um lugar de tormento, afastado de Deus. A Bíblia fala também, nessa mesma parábola, que havia um homem mendigo, um homem que não tinha casa, que não tinha família, que não tinha amigos, um homem que viveu uma vida na terra miserável, mas que ele teve o coração aberto para as coisas de Deus. E quando este homem, Lázaro, morre,
ele é conduzido pelos anjos ao seio de Abraão, ao paraíso. Então veja que a Bíblia fala nessa parábola do rico e Lázaro que existe um lugar chamado seio de Abraão, paraíso, lugar do prazer eterno, lugar de paz, lugar de alegria, mas existe também o Hades, muitos chamam de inferno, muitos chamam de lugar de tormento, onde as pessoas viverão separadas de Deus. Então, fica aí, para onde vamos após a morte? Depende muito da sua escolha aqui na Terra. Quarta pergunta: existe reencarnação? Bom, nada contra aqueles que acreditam na reencarnação. Aqui nós vivemos num país democrático, um estado laico, que as pessoas têm a livre escolha de crença, de fé, de declaração de fé. Porém, nós vamos pela legislação que é a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Este livro foi deixada por Deus à raça humana para que o homem tenha a direção correta de como ser abençoado nessa terra e alcançar a vida eterna. E a Bíblia fala lá em Jó, vamos lá, vamos encontrar aqui Jó. Jó é antes de Salmos. A Bíblia diz lá em Jó, no capítulo de número 7, versículos 9 e 10. Jó, capítulo 7, versículos 9 e 10 diz o seguinte: tal como a nuvem se desfaz e passa, aquele que desce à sepultura nunca tornará a subir. Olha que interessante. Tal como a nuvem se desfaz e passa, aquele que desce à sepultura nunca tornará a subir. 10, versículo 10. Nunca mais tornará a sua casa, nem o seu lugar jamais conhecerá. Então aqui, já com aquele texto de Hebreus 9, 27, ao homem está ordenado morrer uma única vez, vindo depois disso o juízo, aqui está dizendo que a pessoa que desce à sepultura, ela não volta mais. Então, não existe reencarnação. Deus não permite esse ato na terra. Não existe respeito àqueles que acreditam. Todos têm o seu livre direito de crença no nosso país e no mundo, mas segundo a legislação maior, que é a palavra de Deus, não existe reencarnação. E aí eu quero deixar algo para nossa reflexão nesse momento. Eu tenho aqui comigo uma placa. Essa placa, ela é uma placa que é colocada em jazigos. É o nome da pessoa, pode ver aqui, tem um nome, já quero de antemão dizer que essa placa é fictícia, mas tem aqui uma simulação de um falecimento. Deolindo R. Moreira. Deolindo R. Moreira. Então aqui nós vemos uma estrelinha mostrando a data do nascimento, né? Aqui, dia 4/5/1919, e o falecimento, uma cruz, 29/6/2008. 29/6/2008. Isso daqui, houve aqui uma data de nascimento. Após 89 anos de história na Terra, se tornou uma data de falecimento. Ele morreu nesta data aqui. Mas mais importante do que a data de nascimento e a data de falecimento é esse meio aqui. Esse meio aqui onde está o meu dedo. Porque esse espaço entre a data de nascimento e a data de falecimento é o que determina a nossa história. Então eu quero deixar esta palavra para você. O que você tem feito com esse espaço que você está tendo na Terra?
O que você tem feito com a sua história? Você tem aproveitado bem os seus dias? Você tem feito atos que te fazem deixar um legado? Eu não estou falando de bens financeiros, eu não estou falando de dinheiro no banco, eu estou falando de algo que você vai deixar para as próximas gerações. Filhos, netos, bisnetos, amigos. Tem tido tempo para estar com a sua família? Você tem estado em conexão com o Criador, comunhão com o Criador? Tem tido equilíbrio na sua vida entre trabalho, entre família, lazer, amigos? Você tem cuidado de você para ter uma qualidade de vida? Deus nos chamou para viver o nosso período nesta terra tendo qualidade de vida. E para isso é necessário ter equilíbrio, é necessário boa alimentação, é necessário atividade física, é necessário a fé, a conexão com o Deus Criador do céu e da terra. Então, faça uma avaliação. Como você tem conduzido esse espaço da sua vida? Eu deixo para você essa reflexão e eu já te faço um convite. Procure conhecer a Jesus. A Bíblia fala que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Que ninguém vai a Deus a não ser por Jesus Cristo. Então, em Jesus, você vai encontrar este equilíbrio para ter uma vida vitoriosa, para deixar um legado, para aproveitar, para ter sabedoria, para aproveitar o tempo. A Bíblia fala assim que nós devemos remir o nosso tempo, porque os dias são maus. E essa sabedoria para saber usar bem o nosso tempo vem do alto. Então busque a conexão com o alto. Tenha tempo para a sua família, tenha tempo para um trabalho com eficiência. Tenha tempo para o seu lazer, tenha tempo para o seu estudo, ame as pessoas, não perca tempo com picuinha, com briga, com desavença, isso não leva a lugar nenhum. Construa um legado de alegria, de paz, de comunhão, de fé. E Deus, o Deus Criador, Ele vai te abençoar, tanto nesta terra, quanto você, através de Jesus Cristo, pode alcançar a vida eterna. Nesse momento, eu quero fazer uma oração com você. E qualquer medo que você possa estar vivendo nesses dias de pandemia da morte, que esse medo seja quebrado. Tome os devidos cuidados, sim, com a higienização, com os cuidados da vida, mas saiba que Deus, Ele está no controle, protegendo aos seus. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma vai chegar na sua casa. Feche os seus olhos. Pai, em nome de Jesus, eu oro abençoando estas vidas que me assistem através desse estudo. Senhor, pessoas que estão com medo da morte, pessoas que têm dúvida quanto à sua salvação. Ó Pai, Espírito Santo, visita estas vidas agora, trazendo a certeza da fé, direcionando que através da Tua palavra, essas pessoas alcancem as respostas para as suas perguntas e possam, ó Pai, viver na terra dias bons, dias agradáveis, dias de qualidade e alcançar principalmente a vida eterna. Eu oro abençoando estas vidas no nome poderoso de Jesus Cristo. Amém e amém. Graças a Deus e até o próximo Estudando a Fé.